Vamos lá. Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar a aula de hoje da portuguesa. Eu vou mutar um pouquinho vocês, tá bom? Então, desativei aí o som de todos. E nós vamos começar fazendo a correção da apostila. Então, por favor, a atividade da quarta passada, eu dei mais uma semana, porque não estava pronta, né? As páginas 32 até 41, a correção. Vocês lembram que a gente, inclusive, encenou, né, o texto dramático. E agora a gente vai fazer... Oi, Isa, tudo bem? E agora a gente vai fazer a correção. Então, coloquem aí na página 32, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí a gente vai começar, certo? Então, vamos lá. Aí vocês podem me dizer se estão vendo a minha tela do livro. Estão vendo? Beleza aí? Ótimo. Então, vamos para a página 32. E aqui nós temos o diálogo. Então, começando pelo diálogo, nós temos algumas preposições, que nós já falamos o que é, que teriam que ser encaixadas no texto. As preposições são essas: pelos, da, com, para, na, em e desde. Os textos estavam com esse espaço em branco. Então, iniciando a primeira, na fala do Jorge, a frase diz: claro que vão chamar a polícia, mas nunca vão pensar que viemos... E aí, como é que ficou? Mari? Quer falar? Ao Arthur? Então, só um minutinho, Arthur. Tá. Vai falando aí, fala todas, Arthur, como ficou. Só fala só a ordem das preposições, por favor. Como assim, professor? Eu não entendi. Você vai falar as preposições, Arthur, que estão... Não foi para isso que você levantou a mão? Ah, sim. É do Jorge, não é que eu tenho que falar? Fala todas para mim, tá? Tá. Como é que ficou Claro a que vão ordem? chamar. Aham. Claro que vão chamar a polícia, mas nunca vão pensar que viemos para uma casa vazia. Correto. A próxima, Arthur. Tá aqui, ó, a resposta, pessoal. Tá? Se você não colocou, tá aqui. Próxima, Arthur. Tá bom. Tá. Devem estar chegando. Devem estar chegando. Olha na janela. Anda, Gabi. Isso, correto. A segunda. Então, Tá. expressão na. Não tá aqui, mas é isso. Aqui, ó, preposição na. Confere aí. Próximo, Arthur. Tá. Se os pais da gente caírem, dá? Muito bom. A próxima preposição é da. Eu vou falar depois uma coisa interessante sobre preposições. Mas vamos lá. Da, na, e depois, se os pais da gente caírem, dá. Aqui, ó. Tá aqui. Próximo, Arthur. Eu vou exigir da minha mãe que ela fique mais em casa. Em. Tá aqui. A próxima preposição. Correto. Mais, Arthur. Próxima. Não, isto não. Mas é pior.
Está separado da gente. Vive na rua. Isso, próxima preposição. Mais alguma, Arthur? Sim, só um minutinho. Tô só virando aqui. Calma aí. Só um minuto. É porque eu treino pra mim não ficar errando. Estou desesperada. Calma aí. Deixa eu ver que eu perdi. No meio de casa. Aqui, ó, Arthur, ó, olha a minha tela, ó. Aham. Isso. Leia a preposição. Tá. Estou desesperada. Minha filhinha querida. Sumiu de casa. Desde ontem à noite. Isso mesmo. Tá certo. Tem mais uma. Tem mais uma. Parece um aluno com uma tabuleta ou um alto-falante. Anuncia 3 dias depois. Todos estão caídos. Todos estão caídos com cantos, meio desgrenhados. Isso. Nesse caso aí, Arthur, corrige aí. É pelos cantos, tá? Ah, tá. Pelos cantos. E, ó, quando tem o 2 pontos, anuncia que você tem que dar uma pausa. Então, a leitura é assim, ó. Isso é uma chamada rúbrica que a gente já viu. Então, ela explica o texto. Aparece um aluno com uma tabuleta ou alto-falante. Anuncia. Aí o aluno anuncia. 3 dias depois, todos estão caídos pelos cantos, meio desgrenhados. Aí o aluno continua. Então, é a rúbrica, tá? Entendi. Então, não é uma parte do texto, é uma explicação, digamos assim, do cenário. Tudo bem, pessoal? Falta mais um, Arthur. Tô com fome. Isso, correto. Todos corrigiram aí? Todo mundo acertou as preposições? Nós vimos já que a preposição é um elemento importante num texto, porque o papel da preposição é estabelecer ligações entre termos. Então, nós vimos que sem preposição, o texto fica sem sentido, ele fica soltinho, e o texto tem que estar amarrado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem. Vamos agora para a página 36, explorando o texto. Então, o que eu esperava, uma vez que a gente fez a leitura e entendeu, explorou mais a fundo o significado do texto, agora ia ficar fácil para vocês responderem essas questões. Então, vamos lá, oportunidade. Só que tem que ser rapidinho, tá, pessoal? Porque o tempo não espera. Então, vamos lá, não pensa muito. Se você fez, está no caderno, é dizer. Então, explorando o texto, questão 1. Por que as crianças fugiram de casa? O que elas queriam? Quando diz aqui, reivindicavam, é o que elas queriam. Repare, não é reivindicava, é reivindicavam, que é a palavra certa. Então, o que elas queriam? O motivo de elas fugirem de casa. Como você colocou aí, maneira simples, clara e objetiva. Professor. Pode falar, Mari. Fugiram de casa pelo fato de não terem atenção dos pais e por conta de um comercial que influenciaram eles. Reivindicavam o amor dos pais e a atenção. Boa! Amor e atenção dos pais. Excelente, Mari. Parabéns. Obrigado. Alguém colocou parecido ou diferente? Se foi parecido, beleza. Diferente, alguém quer colocar aí? Porque o da Mari está certinha. Eu. Pode falar, Rickson. Por causa de seus pais, reivindicaram uma vida melhor. Pode ser. É possível. Eu coloquei assim. Queriam mais atenção e mais liberdade. Ponto. Mas também é a mesma coisa. Tudo bem? Então, vocês entenderam o sentido do texto. Obrigado. 2. É possível supor a idade dos personagens? Como você chegou a essa conclusão? É possível supor?
Não? Não conseguiram aí? Então, eu vou dar a ideia. Então, sim, é possível supor que eles têm aproximadamente de 9 a 11 anos. Por quê, professor? Vou responder já. Vou mostrar para vocês. Tem uma parte aqui do texto que diz assim, é por isso a minha suposição. Suposição é um achar, tá? Digamos assim, um achismo, não é uma certeza, mas é uma suposição. Olha essa parte aqui do texto. E, de novo, o alto-falante falando. O caso do desaparecimento de 10 crianças de um dos bairros mais elegantes da cidade. Então, baseado nesse anúncio, eu chego à conclusão que as crianças são crianças, então elas devem ter de 9 a 11 anos. Tudo bem aí? Então, a rádio, ela comunica o desaparecimento e diz que são crianças. Por isso que eu suponho que eles tenham de 9 a 11 anos. Bom, sim ou não? Tudo certo aí? Tudo certo. Próxima. É possível afirmar que todas as personagens... Alguém fecha... André, tem que ficar com o microfone fechado. Isso, obrigado. É possível afirmar que todas as personagens que falam no texto encontram-se no mesmo espaço físico? Sim ou não? E aí explique. Estão no mesmo lugar? Sim ou não? Aí depois explique. As personagens é quem participa, né? Alguém? Vocês fizeram? Porque se vocês fizeram, a gente rapidinho, né, responde. Professor, eu coloquei assim. Na maioria das vezes, sim. Porém, tem partes do texto, né, do texto, que tem gente chegando, tem gente indo para outro local e é isso. Então, na maioria das vezes, sim. Boa. Não está errado, Mari, mas vamos refinar, vamos melhorar essa resposta. Então, podia ficar assim. Não. Por quê? As crianças estão em casa abandonada. O repórter e os pais numa rádio. Que eles também são personagens. Então, elas não estão no mesmo espaço. Eu entendi o que a Mari quis dizer. O raciocínio não está errado. Mas vamos refinar essa resposta para ficar mais objetiva e compreensível. Então, eles estão no mesmo espaço? Não. Ponto. As crianças estão em casa abandonada? Ponto. Repórter e pais estão numa rádio. Finalizou. Tudo bem? Alguma dúvida? Pessoal, vocês estão me acompanhando? Não me abandonem, hein? Ok. 5. Podemos ir para o 5? Faz um joinha aí. Pamela está entrando. Vamos lá. Beleza, melhor ainda. Oi, Pamela, seja bem-vinda. Oi. É só continuar aí a atividade, tá? Estamos na página 36, atividade exercício questão 5. A gente continua daí, tá bom? Beleza. Então, questão 5. Depois dos acontecimentos descritos na história, a que conclusão as crianças chegaram a respeito da vida que levavam com os pais? Essa é boa, hein? Depois de tudo que aconteceu, a que conclusão elas chegaram da vida anterior delas? Nós até já falamos, né? A ideia de fugir, né? Abandonar os pais. E aí, a que conclusão que elas chegaram? Foi bom negócio? E aí? Posso responder, professor? Pode. Depois Elas chegaram na conclusão de que mesmo, né, os pais sendo super protetores, assim, eles só queriam o bem delas e que a vida é difícil sem os pais, né? Pelo fato
assim, eles dizem numa certa parte do texto de que eles vivem, né, falando no texto de que estão com fome e nem sempre tem o que ele, né, para poder comer, tudo. Uhum. Muito bom, Mari. Excelente, você disse certinho. Agora, só que tem uma questão. Como é que a gente poderia ajeitar o que você disse para caber aí, de repente, numa linha do texto? Quer dizer, como é que a gente poderia escrever isso, Mari, de uma forma que outra pessoa que lesse entendesse? Pensa um pouquinho. De forma direta e objetiva. Porque a escrita é um pouco diferente da fala, turma. Então, você está certinho, você me contou a história, mas agora eu quero que você coloque no papel. Lembrando que o papel, nós temos uma limitação no que a gente pode dizer. E tem que ser algo que qualquer um entenda, que possa fazer a leitura e entender. Então, como é que você diria isso em poucas palavras, escrita? Sem os pais deles, eles vivem difícil, assim. Ficaria um pouco difícil. Ok, é uma possibilidade. Obrigado, Mari, por enquanto. Posso falar? Só um minutinho, deixa o Arthur primeiro, Isa, que ele pediu também antes, ele levantou a mãozinha aqui, depois você pode, sem problema. Pode falar. Não, o professor, eu tinha apertado sem querer, eu não quero Tá falar, bom, não. ok, obrigado. Isa, pode falar. Eu coloquei assim, que os pais das crianças amam elas, mesmo não estando sempre em casa, e ficaram preocupados com o sumiço delas. Uhum. Essa você acha que foi a conclusão que eles chegaram a respeito da vida que eles levam com os pais? Sim. Ok, obrigado. Eu coloquei assim, ó, pessoal, de maneira simples, a forma escrita. Apesar de tudo... Oh, meu Deus do céu, será que tá funcionando? Natan, tá, Natan. E tá ativado o seu som, Natan. Oh, meu Deus, deixa eu tentar ver o áudio aqui, Senhor Cristo. Ah, vou perder a live. Ai, meu Deus do céu. Oh, Natan, qual o problema aí, Natan? Calma aí, professor, deixa eu só arrumar o áudio aqui. Professor, eu acho que eu coloquei tipo assim, a resposta parecida com a sua, só que eu tava me confundindo com a pergunta. Eu achei, nossa. Alô? Desculpa, professor. Não, sem problema. Natan, pronto. Natan conseguiu os problemas do ao vivo. Oi, Mari, pode falar. Professor, eu me confundi totalmente. Eu achei que a gente estava em uma outra pergunta, mas assim. eu acho que a resposta... Tá me ouvindo aí? Tô. Isso, então é a 5. Você achou a tua 5 aí? Aham. Eu coloquei que apesar de tudo, não era fácil conviver. Eu coloquei a mesma coisa que eu falei, que não era fácil conviver sem os pais deles. Ah, isso. Agora ficou ótimo. É isso mesmo. Então ficou parecido com a minha. Eu coloquei, apesar de tudo, era melhor a vida em casa com os pais. Você colocou, apesar de tudo, não era fácil viver sem os pais, né? Isso. Aí melhorou. Então essa é a escrita, né? Na hora de colocar, transpor a fala oral para fala escrita. Muito bem. Alguém aí quer fazer algum comentário? Entendeu aí como tem que colocar essa questão? Só que eu tô achando o pessoal muito quietinho, viu? Tô achando que 2 alunos, se muito, né? Parece que fez as atividades. Professor, Oi. Professor, tô em paz aqui, professor, tô em paz. você já respondeu a 4? Já. Ai, perdão, eu pulei, né? É por isso que vocês estão falando aí que a situação mudou aí. Tem razão. Por isso que eu me confundi. Isso, obrigado aí. Vocês vão me ajudando também. Então tá, nós respondemos a 5, vamos voltar para a 4. A 4 diz assim: em um determinado momento da narrativa, há uma mudança de direção na história. Que mudança é essa? E aí localize no texto a frase que introduz esse momento. Então, uma pergunta dupla. Está perguntando que mudança é essa na narrativa e para localizar a frase. Alguém conseguiu entender e achar essa mudança?
Professora, eu não sei se está correto. Pode falar. Não, calma, deixa eu... Eu acho que é na parte em que a Gabi muda o contexto da história e fala que quer ir para casa. Mas eu não tenho Boa, certeza. Mari, boa. É isso mesmo. É aí que muda, há uma mudança na direção da história. Por quê? Porque até então eles estavam revoltados com os pais. Aí, nesse momento, a galerinha muda de ideia. É quando eles dizem assim, ó, deixa eu só achar. Quando elas começam a se cansar e sente fome e saudade. Entendeu? Ó, vou achar aqui. Deixa eu achar. Deixa eu achar, só um minutinho. Ó, 3 dias depois, todos estão caídos pelos cantos, ó. 3 dias depois que eles chegaram, desgrenhados, quer dizer, o cabelo de qualquer jeito, né? A roupa também. Aí a Maria Lúcia diz, tô com fome. Eu também. Quero ir para casa, quero minha mãe, né? Então, acabou tudo. Quero meu pai, estou me sentindo mal, estou com dor de barriga. Então, essa é uma mudança. E a frase que inicia essa mudança é quando a Maria Lúcia diz, estou com fome. Então, a mudança de direção da história. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ok. Vamos agora para a 6. A 6 é uma resposta pessoal, tá? Diz assim, se você tivesse problemas parecidos com o das personagens, o que faria para tentar resolvê-los? Alguém gostaria de dar a sua resposta? Agora você levanta a mão mesmo? Eu gostaria. Eu levantei a mão mesmo, professor. Peraí. É só o Arthur? Não. Eu quero falar. Tá, vamos por partes. Pode falar, Arthur, primeiro. Os demais 7 se eu tivesse um problema parecido com um dos personagens, o que eu ia tentar fazer para resolver seria melhorar a relação com a relação de filho e mãe e de filho e pai. Tentaria, tipo, chegar neles, conversar mais, tentar, tipo, gostar das mesmas coisas que meu pai ou que minha mãe e tentar ter uma relação melhor entre eles. Beleza, Arthur. Obrigado. Pan? É assim, professor, que nem... o professor queria tirar uma dúvida antes de falar a resposta. Uhum. Eu queria saber se essas crianças são apenas amigos ou são família. Amigos, na verdade, né? São amigos de bairro, Pan. E assim, eu coloquei, professor, porque aqui no texto tem gente que fala assim, que parece que tem problema de pai separado. Aí eu coloquei, eu conversaria com meus pais. Uhum. Aí tem uma criança que fala, meu pai só bebe, não dá atenção pra mim, pros meus irmãos e tal. Aí eu coloquei, exigir respeito. Aí tem um que fala de namorado, que nem dá atenção pra criança, porque assim, atenção e carinho. Uhum. E também tem um que eu acho que é, se não me engano, de lição, que se a não fazia lição, a mãe batia. E eu coloquei assim, que fazeria um acordo com a minha mãe, resolveria com ela. Boa, excelente, Pan. Isso mesmo, ótimo. Natan? Oh, meu Deus, será que travou o áudio de novo? Natan, nós estamos te ouvindo, Natan. É só você falar. Entendeu? Certo. Fala com a sua cabeça, fala com a gente. Não fica falando com você mesmo, entendeu? Pode falar. Você quer dar uma resposta? Certo. Sim, professor, com certeza. Por favor.
Eu conversaria da forma mais humilde o possível, né? Para todas as coisas se resolverem o mais rápido possível. Obrigado. Excelente, De Natan. nada. Natan, nós estamos te Obrigado. ouvindo. Você não precisa falar. Será que estão me ouvindo? Se não tiver, eu Sim. digo, tá bom? Ok, professor. Beleza. Bom, essas são algumas opções, né, pessoal? Ótimo. Eu sei que vocês escreveram mais coisas, mas vamos lá. Vamos agora para o texto em construção. A primeira pergunta diz assim, ainda na página 36. Em quanto tempo se passa a história? E que recurso a autora utilizou para indicar esse tempo? Quem achou isso? Quem descobriu aí em quanto tempo passa? Pan, pode falar. Desculpa, ativa de novo, por favor. Pode falar. Então, assim, professor, eu coloquei que enquanto tempo se passa, eu coloquei 3 dias. Uhum. Onde você achou isso no texto? Tem uma parte, professor, que fala que... Vê se está aqui na tela, na minha tela. Sim, isso. Aí eu coloquei assim, um aluno fala, acho que é alto-falante, anuncia. que ele fala alguma coisa com alto-falante, que ele anuncia 3 dias depois. Isso. Pessoal, a função desse... Obrigado, Pan. A função desse aluno aí é um contra-regra, tá? Ele não faz parte dos personagens, é aquela chamada rubrica, né? A rubrica que está entre parênteses. Então, alguém chega... se alguém já foi numa peça teatral, assim, infantil, alguma coisa assim, então, são maneiras de explicar o que está acontecendo, a passagem do tempo. Então, a Helena fala, vamos comer. E aí para tudo. Aí entra alguém com uma tabuletazinha assim. 3 dias depois, todos estão caídos pelos cantos meio desgrenhados. Aí a próxima cena está todo mundo caído. Todo bagunçado o cabelo, a roupa. Aí quem está vendo a peça entende essa mudança da história. Porque, assim, se não tiver a figura desse contra-regra, fazendo a rúbrica, o pessoal fica pensando, mas não faz sentido. Eles estavam em pé conversando, falando que estava com fome, e agora estão deitados que nem uns mortos-vivos. Então, isso direciona a peça, tá bom? Beleza. Então, o recurso que usou foi isso. 3 dias depois, né? Então, indica que é 3 dias que se passa a história. 2. Nesse texto é possível identificar algum narrador? Essa é uma parte importante. É possível? Professor, desculpa, minha internet Sem problema, sem problema. Arthur, pode falar. Eu acho que é possível identificar um narrador, sim, porque está até na sua tela, que está entre parênteses. Parece um aluno com uma tabuleira ou um alto-falante, a não ser 3 dias depois que estão caídos pelos cantos, meio desgrenhados. Desgrenhados. Ok, Arthur. Sim, é possível. Obrigado. Mais alguém? É possível, sim ou não? Alguém para desempatar? Num texto dramático, temos um narrador? Eu acho que num texto dramático nós não temos um narrador. Boa, Mari. Você achou certo. Num texto dramático não há narrador, porque senão seria uma narrativa. O texto dramático, nós temos a rúbrica, que eu acabei de falar para vocês, mas não é o narrador. Não tem digamos assim, intenção, esse tipo de texto. Eu vou dar um exemplo. Aí vocês vão entender melhor por que não. Imagina que você está vendo a Malhação, lá às 5 da tarde. Aí tem lá não sei nem o nome dos personagens lá que está dando no Viva agora. Não, tem a Nova. Aí a Nova tem lá os personagens, tal.
Aí, repara como é que funciona esse tipo de texto, ou esse tipo de filmagem. Aparece alguém assim, e o fulano de tal, então, encontrou a outra fulana, e enfim, eles chegaram e ficaram juntos, tal. Não. Então, é eles mesmos falando. Então, não há figura do narrador num texto dramático. Lembrem-se disso, não tem um texto dramático narrador. O que tem é a rúbrica, tá bom? Vamos lá. Não dá para identificar claramente um narrador. Cada pessoa, ela mesma usa a sua fala. Ela fala o que ela tem que dizer. Bom, página 37, pergunta 3. No texto dramático, para que servem as expressões entre parênteses? Eu já expliquei isso, hein? Para que servem? São rúbricas, servem para indicar o que os personagens estão fazendo, o cenário, e identificá-los, o que cada um é. Isso. Obrigado, Mari. Todo mundo colocou isso ou não? Gente, vamos participar? Colocaram ou não? Tá, então é isso. A resposta está até aí na página 37, o objetivo de uma rúbrica. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho mais de preposição ainda na página 37. Nós temos aí um exemplo de uso de preposição. Nós temos a frase, se os pais da gente caírem da. Está separada da gente, vive na rua. E aí as preposições estão destacadas. Baseado nessas duas frases, letra A. Leia as frases. Que efeito a ausência delas provoca no sentido da frase? Então, se eu tirar o da e o na, qual o efeito que vai ter nessas duas frases a ausência da preposição? Qual o efeito? Modifica o sentido da frase e até pode modificar o sentido do texto. Porque ele tira totalmente o sentido. Isso. As frases ficam incompletas. Muito bom. Isso mesmo. Letra B. Leia outra frase do texto e substitua a palavra com pela palavra sem. Então, nós temos tô com fome. Substitua essa preposição por sem e agora me diga. Se essa troca fosse feita no texto, página 38, o sentido se alteraria? Explique. Se eu trocasse sem, ou com por sem. Pan? Sim, professor. Eu coloquei assim que alteraria, sim, explique, porque no final do texto, as crianças, elas foram embora por conta de fome, que estava escrito no texto. Então, eu coloquei assim, se alteraria no texto, porque as crianças tiveram a coragem de voltar para seus pais por conta da fome. Não fazia sentido elas voltarem se substituísse a palavra com pela palavra sem. Isso, Pan, isso mesmo. Isso mesmo. Eu acabei te mutando. Tudo bem, professor. Porque ia ficar sem fome. Tudo bem. E porque ia ficar sem fome. Então, a Pan falou certinho. Na realidade, se eu alterasse a preposição com para sem, perderia o sentido. Porque, afinal, se a gente for olhar o texto, todo ele se baseia num conflito. Qual é o conflito? A fuga. Por quê? Porque eles estão descontentes com os pais. No final do texto, o que causa a mudança do sentido do texto, o que faz com que eles mudem de ideia, é que a fome bateu. Agora, se eu substituo com por sem, quem vai ler vai falar assim, não faz sentido. Ela diz, estou sem fome, eu também. Aí a outra diz, para de ter fome. Mas como para de ter fome se ela está dizendo que ela está sem fome?
E aí todo o restante do texto ia ficar incoerente. Eles voltarem para casa porque não aguentavam mais ficar sozinhos, etc. Então, uma palavrinha, o que eu quero resumir, uma preposição mal colocada, ela vai influir no sentido de um texto inteiro, e é uma palavrinha. Então, vocês têm que tomar cuidado ao escrever, reler o que escrevem e prestarem atenção no uso dessas palavras. Que, inclusive, vai uma dica. Entre as palavras mais usadas na língua portuguesa, preposição estão entre elas. Quer dizer que qualquer frase que você escrever vai ter uma preposição, provavelmente. Então, sempre você vai encontrar uma preposição. E se você souber usar para cada intenção correta, já vai ajudar bastante na tua escrita, tá? O tempo vai acabar aqui, eu já vou retornar. Aí vocês podem retornar, tá bom? Assim que acabar, para a gente finalizar aqui e falar um pouquinho sobre a produção textual, tá? Só um minutinho, já voltamos.